Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes da Beleza. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernando Torres, sou coordenador do canal Venda Direta. Primeiramente, uma honra, né? Um rostinho novo por aqui, apresentando aí, assumindo a responsabilidade. A nossa multi passou o cajado aí. Eu vim aqui representar e chamar uma convidada muito especial hoje para participar desse episódio do nosso podcast, que é a Vânia Oliveira. Seja muito bem-vinda, Vânia Oliveira. Oi, bom dia. Obrigado pelo convite. E uma convidada mais do que especial para fazer esse troca aqui, esse bate-papo com a nossa revendedora, a nossa head, Suzana Silva. Olá, empreendedor de sucesso, tudo bem? Então, para mim é uma honra estar aqui com a Vânia. Ela, que quando eu cheguei, ela já estava aqui conosco, então é um prazer imenso estar aqui na presença dela. E não foi quando eu cheguei que começou a história dela, não. Já tinha uma história antiga antes disso, Sim. Não tinha, Vânia? Sim. E é uma história bem antiga, né? Bem antiga. Já tô sabendo aí dos bastidores que a Vânia é uma revendedora que tem 12 anos já com a marca, né? A Vânia, durante esses 12 anos, isso é novidade, viu? Vou contar o segredo pra vocês da Vânia. Durante esses 12 anos, a Vânia nunca deixou de realizar pedido durante o ciclo. Acredita nisso? É possível. É possível, 12 É anos. possível. E aí, conta pra gente, Vânia, como é que começou esse interesse pela revenda? Começou há 12 anos atrás, né? Quando uma amiga me falou que o grupo Boticário estava cadastrando pessoas para revender. E como era um sonho antigo, e na época eu estava passando por um momento bem difícil, eu disse, eu vou lá. E eu cheguei, fui ali na Grande Circular, fui fazer minha inscrição e depois de uns dias entraram em contato comigo, que o meu cadastro tinha sido aprovado. E foi, assim, um momento muito bom na minha vida, porque eu vi ali uma oportunidade de fazer o que eu sempre sonhei, né? Só não tinha como fazer. E ali eu vi uma oportunidade para realizar meus sonhos. E a gente sabe que tem tudo um começo, né? Sim. Pra gente se identificar com a marca, sempre tem um início. E o que foi, Vânia, que motivou você a escolher a marca do Grupo Boticário para iniciar essa jornada? Essa jornada, eu era adolescente ainda e todas as minhas amigas usavam a marca, né? O Boticário. E sempre eu passava na frente da loja e eu dizia, um dia eu vou ter um perfume desse, um dia eu vou ter um perfume desse. E uma vez eu cheguei na casa da minha amiga, ela estava usando um perfume e era um Machery. E ficou marcado na minha vida. E eu cheguei com ela e disse, quando tiver um dedinho para acabar, tu me dá esse pouquinho? E ela me deu. Olha aí. E foi aí que começou a minha paixão pelo Boticário. E quando surgiu a oportunidade de eu me cadastrar para revender uma marca que eu sempre quis, assim, foi um sonho, né, realizado naquela hora. E foi daí que começou. Daí que eu comecei a revender. O primeiro amor foi o Machery. Um Machery. Machery jeans. Ainda tenho o predileto, Machery jeans. Legal, hein? E você se lembra qual foi a sua primeira venda? Minha primeira venda foi... Eu peguei, me cadastrei, comprei o kit início e eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu aproveitei, peguei os produtos, né, que vem junto com o kit início e saí. Fui oferecer. De primeira, assim, saí de porta em porta e falei que eu tinha me cadastrado e que tinha alguns produtos disponíveis, né? E as pessoas se interessaram. Aí eu não sabia como oferecer, eu não conhecia ainda nada. E a minha primeira venda foi bem difícil, assim, porque eu tinha que investir, eu tinha que fazer aquele investimento, eu tinha que vender aqueles produtos para poder começar, né, como é que se diz? Começar o seu negócio, O né? meu negócio, E a Vânia falou um negócio bem interessante, que no começo dela teve um valor específico que auxiliou ela a dar início dessa jornada. Você lembra qual foi o valor lá, Vânia, desse início? R$150 de limite. Como é que eu ia multiplicar esses 150? E na época, 12 anos atrás, 150 era mesmo que 1.500, né? E eu disse, Senhor, eu tenho que
que me Agora tem que fazer acontecer. tenho que fazer acontecer. Então, eu sempre colocava os meus boletos em dia, porque já tinham me falado que se eu colocasse tudo em dia, o meu limite aumentava. E era nisso que eu trabalhava. No começo, eu foquei nisso, em pegar produtos, revender para o meu limite crescer, né? Certo. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Meu limite foi crescendo e aí foi melhorando. Bom. E assim, lá no comecinho, qual foi a sua... Você falar pra gente assim, isso aqui foi o que me deu maior insegurança naquele momento. Qual foi o seu maior medo naquela época? Meu maior medo é que eu não tinha apoio de ninguém. Eu estava passando por uma situação bem difícil. Eu estava com um filho de 1 ano e 7 meses, né? E era só eu e ele, né? Tinha acabado de perder o pai dele. E eu disse, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Como vou fazer para criar o meu filho sem apoio de ninguém? Naquele momento, não tinha apoio de ninguém. E foi quando surgiu a esperança, né? Quando vieram falar para mim e eu disse, eu vou abrir mão de todas as outras coisas da minha vida para cuidar do meu filho. E foi quando... não gosto de falar muito do meu filho, gente. Foi quando eu prometi para mim mesmo que tudo que eu fizesse dali por diante seria para dar o melhor para ele. Por isso talvez eu tenha chegado onde cheguei, onde eu tô, né? Porque foi tudo por ele, pelo meu filho, né? Que estava ali comigo precisando de mim naquele momento. E eu comecei do zero, sem apoio de ninguém. Mas eu tinha o Todo-Poderoso comigo, Sim, né? Por a gente isso que eu sempre consegui. tem. E a gente fala muito sobre apoio, né? Sobre o início, sobre tudo que a gente considera ser um desafio. E a gente sabe que tem um relacionamento ali muito importante de você com o espaço do revendedor, né? Onde a gente sabe ali da sua atividade dentro do espaço. E a gente queria saber como é que foi o seu primeiro contato com o espaço do revendedor. Como eu falei, né? O apoio de fora, né? Não tinha. Mas o meu primeiro contato com o espaço do revendedor foi, assim, maravilhoso. Eu me senti em casa, eu me senti acolhida. E pela primeira vez na minha vida eu tinha me sentido amada, sabe? E eu, num primeiro momento, eu disse, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu me sinto bem. E como eu sempre disse e vou continuar dizendo, se tem um lugar que eu me sinto em paz, onde eu me sinto amada, querida, é no espaço do revendedor, porque cada pessoa lá é importante para mim. Cada pessoa, da supervisora, da coordenação, Sim. das minhas amigas que eu faço, que elas não são só funcionárias, eu tenho elas como filha, então elas são minha família, elas me fazem sentir bem. E como eu costumava dizer para o Fernando, que se tem um lugar onde eu me sinto segura, onde eu penso e sei o que eu vou fazer, é quando eu chego no espaço do revendedor. Eu me sinto muito acolhida, eu me sinto muito amada. É Sim. naquele lugar. Isso é muito legal, porque a gente sabe ali do relacionamento, né, sobre o nosso time, junto com as revendedoras, sobre o acolhimento que a gente quer trazer para todos os revendedores, e né? é algo que a gente prega muito, né? O relacionamento é a base de todo o nosso negócio, né? Nós precisamos que vocês se sintam em casa quando vocês entram no nosso espaço do revendedor. E eu fico muito feliz quando eu vejo esse carinho todo que você tem pelo nosso time e a recíproca, né? Sim. Ele sabe que você chega no EVD ali é a sua casa. E eu vou falar pra você, eu tô me segurando pra não chorar aqui, viu? Que olha que tá nos primeiros minutos do podcast, a lágrima formou na beira do olho, mas eu coloquei pra dentro porque a gente se emociona, a gente que tá ali, a gente participa muito ativo do desenvolvimento de cada revendedor, da vida, dos desafios, né? E é muito gratificante quando a gente vê que de alguma forma a gente tá assim impactando positivamente os revendedores, né? Agora, Vânia, falando sobre todo esse relacionamento, sobre toda essa construção, o que você pode compartilhar com a gente que mudou a sua vida desde que você começou a trabalhar com a marca? Que mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Eu costumo dizer que eu era assim uma pessoa
muito fechada, né? Era uma pessoa muito fechada que eu tinha medo. Eu tinha medo de me relacionar com as pessoas, eu tinha medo de falar, eu tinha medo... Porque eu me sentia muito rejeitada. Então, quando eu tive o contato com a revenda, que eu comecei a revender, eu fui me transformando. Hoje em dia eu não tenho medo de nada, eu chego aonde eu quero chegar, eu falo o que eu quero falar, e coisas que eram presas dentro de mim, agora eu posso expressar sem ter aquelas pessoas que vêm me repreender e dizer que eu tenho que fazer tudo certinho. E é isso que eu gosto no espaço do revendedor. É que as pessoas me aceitaram do jeito que eu sou, né? E eu aceito mudanças, sim, eu aceito conselhos, porque eu quero melhorar cada vez mais, mas é o lugar de muito aprendizado na minha vida. E vale a pena compartilhar que esse conhecimento que você adquiriu, você até compartilha com outras revendedoras, né? Sim, eu faço muitas amigas e como eu falei, né? Quando eu chego lá, eu me sinto em casa. E quando uma revendedora está no espaço do revendedor, que elas se aproximam, que eu vejo que elas estão em dúvida em alguma coisa, aí elas me fazem pergunta e eu posso te ajudar, e eu dou dicas, né? Dicas de perfume, do que sai mais, do que os clientes gostam, como é que elas devem abordar os clientes dela, oferecer os produtos, e eu me sinto muito feliz em poder ajudar minhas amigas. Em uma palavra, o que essa marca representa para você? Realizações de sonhos, esperança. Não é nem só uma palavra, né? Que legal. Então, dentro disso que você vivencia dentro da marca, o que você acha que você mais construiu na sua vida através da marca? Através da marca. Realizações, né, financeiras, né? Como eu falei, eu não tinha apoio, né? Eu não tinha renda alguma. E eu construí, assim, tudo no meu limite ali, né? Tudo que eu quero, eu posso fazer através do meu trabalho, através da minha revenda. E isso aí me trouxe muita coisa boa, né? Eu posso oferecer coisas melhores para os meus filhos, né? Que o meu maior objetivo é dar o melhor de mim para os meus filhos, eu construir algo para eles, né? E esse é o meu maior sonho. E a gente sabe que é uma virada de chave isso também, né? Não é só sobre vendas, mas é realmente qual foi o momento dessa virada de chave que você identificou que era algo muito maior do que só vendas. Quando foi que você descobriu que ali era o seu futuro? Era isso. Quando, eu não sei se tu lembra, Fê, mas eu cheguei com o Fernando e disse assim: Fernando, eu queria brilhar. É verdade, ela falou. Fernando, eu queria, eu sei eternizar, que me eternizar, que eu queria deixar algo para esse mundo, mas não era bens materiais, não era riqueza. Eu queria deixar algo além disso. Ele é um registro especial. Um registro especial. Foi quando eu falava para ele: eu quero participar de alguma atividade no Grupo Gerber. De uma live. De uma live. Era meu sonho participar de uma live. E eu fui convidada para essa live. E eu estava tão feliz, tão empolgada. E, Fernando, tu não lembra, mas era lançamento da Make Be, uma base, né? Que estava fazendo experimentação em você dentro do espaço do revendedor. Coisa que eu sei vender, eu vendo de tudo, mas eu não faço uso porque uma coisa minha, né? Certo. Mas eu disse: meu Deus, como é que eu vou representar ali uma marca, né? Uma base, um lançamento, se eu nem faço uso? E foi ali que eu tive. Foi um convite especial que naquele momento a gente fez, mas por trás desse convite, além de eternizar... Eu tava querendo marcar. Foi aquele dia. Foi aquele dia. Que dia. Aquilo foi criado especialmente pra vocês, você sabe, né? Sim. A gente sempre dá um jeito de surpreender, né? Vocês sempre surpreendem mesmo, sabe por quê? Porque, como eu tava falando, né? Eu queria tanto fazer parte de uma live, né? Como eu te falei. E vocês vieram me surpreenderam, né? E a gente fala sobre surpreender, sobre esses convites, porque assim,
todos os revendedores têm a oportunidade de participar, né? De compartilhar com outros revendedores sobre as suas experiências. E é muito legal quando a gente escuta do revendedor, olha, eu queria participar, eu quero contribuir, eu quero mostrar para outras pessoas que também são capazes de alcançar inúmeros resultados, e a gente pensou, juntou o útil ao agradável naquele momento, e a gente trouxe também ali um a mais. Tinha o que você pode compartilhar com a gente que fez você estar com esse sentimento assim de querer brilhar? Porque aquele ano realmente foi um ano espetacular, né? E você teve uma trajetória sensacional naquele ano, dentro da nossa empresa, né? E como foi que você... O que você pode compartilhar com a gente que fez você brilhar mais naquele momento? Quais foram as ações, as campanhas? O que você decidiu investir mais naquele ano? Qual foi a sua estratégia mesmo? Eu sempre volto lá para o início, porque isso eu nunca vou esquecer, né? Tive uma infância muito difícil e... Desculpa. Não, tudo bem. Tem um pouco de água aqui, se você quiser tomar um pouquinho. A Vânia, ela é aquela revendedora. Ela gosta de abraçar a gente e já fazer a gente chorar. É verdade. Isso tem que deixar bem claro aqui. Ela já fez eu chorar umas 3 vezes durante esse podcast. Porque ela carrega muita emoção em tudo que ela faz. Ela traz esse sentimento interno dela para a vida dela, para o dia a dia. E eu acho isso muito legal. Porque ela coloca muita verdade em tudo que ela faz. Né, Vânia? Quando a gente para olhar sobre algo que realmente marcou a nossa trajetória, que é o motivo dessa pergunta, vai de encontro com o que a gente estava falando agora na última pergunta que a gente fez para a Vânia, que é sobre marcar, né? A gente tem inúmeras campanhas como Minha Mãe, Minha Rainha, Dia do Amor, Meu Pai, Meu Herói, onde a gente entrega experiências exclusivas para alguns revendedores que são sorteados ali. E aí eu acho que vai de encontro com isso, né, Vânia? Qual que vem na sua cabeça, só pra gente voltar à pergunta da Su, que mais marcou sua trajetória? Qual foi, assim, a ação? Eu sempre lutei assim para... Eu talvez estivesse errada, né? Mas eu sempre queria provar para alguém que eu existia. Queria ser notada, né? Mas não era ser notada para querer ser mais que os outros. Eu queria ser amada. E como eu falei, eu não vou encontrar outro lugar onde eu fui bem recebida, tão bem recebida, com tanto amor. E o que mais marcou naquele dia foi quando eu estava naquela live que tudo parou, né? E eu pensando que estava realizando um sonho, né? De participar de uma live para me eternizar, como eu tinha falado para o Fernando. E fui surpreendida, né? Que eu tinha ganho um prêmio, né? Sim. O seu Rodrigo... O Rodrigo estava na chamada de vídeo. Nós fizemos uma pegadinha, né? Inclusive, a pegadinha foi idealizada por ele, tá? Só deixar claro aqui. O seu Rodrigo que criou todo o processo da live direitinho. Ele sugeriu que nós desenvolvêssemos uma metodologia ali que a gente conseguisse surpreender você. E o Fernando compartilhou com a gente que você queria participar de uma live. Então a gente falou assim, então agora é o momento. E realmente era um lançamento. E aí na época até falou-se isso mesmo, que você tinha dificuldade de usar maquiagem. Pois vamos quebrar essa barreira dela agora, né? Então nós fizemos uma live voltada a compartilhar todo o ciclo para os revendedores, mas naquele momento nós queríamos compartilhar com todos os revendedores que você tinha ganhado um prêmio especial do Boticário, que foi... Um carro 0 quilômetro. Carro 0 quilômetro. 0 quilômetro. E é o carro, viu? É o carro. Vou falar pra vocês. E quem foi buscar o carro com ela? Quem? Um filho de 1 ano e pouco. Não, foi o mais velho. O mais velho foi contigo? Foi o mais velho, porque ele era habilitado, né? Mas tinha mais gente nesse momento aí, né? Mas conta pra gente como é que foi na hora de receber essa notícia lá na cadeira. Ainda bem que você tava sentada, né? Ainda bem que eu tava sentada, porque... Não, e eu falava pra Su assim, eu falei, Su, a gente precisa ter cuidado, porque ela precisa estar sentada, porque vai ser... Vai ser muita emoção. É emoção. A gente combinou isso, né? Vamos
pensar que ela possa ficar muito emocionada. E quem foi anunciou isso. foi o seu Rodrigo. Sim. Foi, né? Que eu sou super fã do seu Rodrigo, né? Eu tenho que deixar isso aqui gravado, Com né? certeza. Sempre sou super fã. E aquele momento, assim, foi um dos inesquecíveis na minha vida, que vai ficar para sempre na minha memória, né? E principalmente quando a gente foi receber, né, o carro lá na concessionária. E que todas as vezes que eu vejo aquele vídeo, eu me emociono. Porque eu sempre me achei o patinho feio, e toda vez que eu vejo aquele vídeo parece que não sou eu, sabe? E é uma realização de sonho. Eu vi que o meu trabalho valeu a pena, não desistir, né? Sim. Que ali no começo eu só queria desistir, eu não sabia como fazer, né, para sustentar o meu filho, né? Foi uma das primeiras barreiras, né? Eu já tinha um filho mais velho, né? Mas eu tinha o apoio da avó dele. Certo. Mas aí o segundo era eu sozinha. Entendi. Aí foi quando eu abri mão de tudo e disse, eu vou abrir a camisa e vou à luta. E foi quando tudo aconteceu. Eu não desisto do que eu quero. A minha fé é assim, inabalável, sabe? Pode tudo estar conspirando pro lado errado, pensando que vai tudo terminado. As pessoas dizem, tô no fundo do poço. E eu costumo dizer, eu gosto do fundo do poço, sabia? Porque lá que tem a água geladinha, é lá que você Olha! aprende Essa é dar nova, né? Tá valor. vendo? Aprende a dar valor para tudo que você faz. É ali que você analisa os seus sonhos, o que você quer. E você planeja, assim, Sim. faz um Que legal. planejamento da sua E Vânia, vida. falando em sonho, você compartilhou que antes de receber essa notícia do prêmio, você estava sonhando com outra coisa, né? Que você estava cobrando. Meu Deus. Eu fico nos incentivos. Os incentivos, eu acho que eu sou a pessoa mais que clica mais naquele aplicativo. Porque eu quero saber quantos pontos eu tenho, o que vai dar para me arrecadar. Então, eu tinha ganho uma batedeira. Olha. Pra você ver. E a minha supervisora, Maria, disse, você ganhou uma batedeira, eu quero minha batedeira. É. Eu Brava, quero, né? Agora eu minha quero minha batedeira. E aí ela foi lá na live e foi buscar a batedeira dela. Aí ela disse bem assim, Isso calma, tu tem que ter paciência. Eu disse, não, eu quero minha batedeira. Eu lutei para isso. Como a moça E ela falou, comigo, né? cadê minha batedeira? Cadê Eu minha me adoro, batedeira? cadê Toda minha vez. batedeira? Aí eu disse para Maria, eu quero minha batedeira. É. Aí ela disse, maninha, te quieta, vai chegar a tua batedeira. E como a moça falou ainda agora, né, que às vezes a gente almeja uma coisa bem pequena e Deus tem outra coisa bem maior. Sim, eu concordo com o que ela falou, mas ela não. Eu costumo dizer que você só vai saber da minha vida, da minha dor, se você passar por ela. Então, se a moça soubesse a importância da batedeira na minha vida, Olha. ela não ia... Do quanto você lutou por aquela batedeira, Por aquela né? batedeira, o Senhor já estava preparando algo bem maior. Maior e melhor do que você Bem esperava. bem melhor. E o Senhor costuma dizer que não é para ficar ansiosa, porque o Senhor tem para nossas vidas algo que a gente nem pode imaginar. É então eu verdade. peguei isso para minha vida. Deus me surpreendeu. Olha Ele aí. me deu, sabe, uma coisa que as pessoas às vezes trabalham anos e anos Sim. para conseguir, né? E o Senhor diz, tu és minha filha, eu sou contigo. E Ele me dá tudo do melhor. E para deixar legal. registrado que esse incentivo foi para todo o Brasil, né? É verdade. Esse sorteio foi para todo o Brasil. E ela foi a grande ganhadora. Agora eu quero entrar nos teus segredos. Como é que você faz para ter todo esse sucesso? Como é que é o seu relacionamento com seus clientes? Como é que você administra seu estoque, suas compras? Eu procuro ser bem organizada assim com os meus boletos. Se tem alguma coisa que eu sou bem fiel assim, é os meus boletos. Se meus boletos não tiverem em dia, eu não estou bem. É verdade isso. Não estou bem mesmo. Então eu procuro sempre estar em dia com meus boletos, eu procuro não falhar, né? Não falhar mesmo, para não perder meu cadastro, para não perder minha pontuação. E até eu me surpreendo quando o Fernando fala 12 anos sim. Como foi que passou tudo isso? Rapidinho, não. 12 anos passou, tudo bem, mas como é que eu consegui? Até eu mesmo me pergunto, como eu consegui a nunca ficar
inativa. Inadimplente, né? Inativa. Isso aí é uma das minhas grandes conquistas e eu dou muito valor para isso, sabe? Porque é o meu trabalho, foi o trabalho que eu escolhi. Legal. Escolhi para fazer e o sucesso com os meus clientes é a humildade. Você tem que ser humilde. Se você não for humilde, você não chega a lugar nenhum. Porque as pessoas humildes, elas me atraem, né? Elas me atraem muito. E eu procuro conhecer cada pessoa, a história. E eu vou falar um segredo para vocês, tá? Não sei se pode está falar. certo. Conta que a gente quer gosta. ouvir. Não sei se está certo, se não Conta que a está. gente gosta. Mas, devido às dificuldades da vida, eu já tive clientes assim que eles estavam passando por muitas dificuldades e eles chegavam comigo e diziam: eu queria tanto comprar um desodorante, mas eu não tenho no momento para comprar. Eu estou indo trabalhar, eu arranjei um emprego e eu não tenho uma colônia, eu não tenho nada. Poxa, quando aquele cliente saía dali, o meu coração se despedaçava todo. E eu acho que é isso o motivo do meu sucesso. É porque eu tiro do meu para ajudar o próximo. E eu chamava essa pessoa e dizia: tá aqui para você, pode levar. Mas eu tenho que pagar? Não, é de coração, pode ir. E eles se tornavam meu cliente fiel. Sim. Não porque eu ajudei, não porque eu dei naquela hora que estava precisando, é porque naquela hora que eles estavam precisando, eles me procuraram. E eu sempre procuro Sim. dar o meu melhor. Se for para me dar algo inferior ou pior, que eu costumo dizer, se é inferior, se é pior, então não me serve. Por que vai Sim. servir para o próximo? Então eu sempre, o meu sucesso, eu sei que o meu sucesso é esse. É sobre a Ser semeadora, humilde. né? É um relacionamento, né, também, que a senhora vai desenvolvendo Sim. com eles, né? Quando a senhora tem essa troca, né? Sim. Não é uma coisa que é só financeira. Não é Há uma financeira. troca. E aí eles acabam reconhecendo isso no seu comportamento, certo? E sim. E durante a pandemia, teve a pandemia, né? Sim. Eu disse: Sim. Senhor, e agora? Tudo vai parar. Surpreendentemente, o Não Senhor parou para veio. revenda. Dobrou, triplicou. Aí foi de lá mesmo que eu disse: é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou fazer. E foi assim que foi. E tem mais um episódio, né, Fê? Sim. Que eu cheguei contigo e eu falei: o quê? Fê, eu vou abrir mão de tudo que eu faço, Sim. de todas as outras coisas, Sim. Todas as outras e eu vou me marcas. dedicar Só o Boticário. a só Boticário. E palavra tem poder. Porque as outras portas, de verdade, Fica foi a tudo dica aí. fechando. Fica a dica, gente. Fica a dica. Se dedique. Se você tem um sonho, vai lá. Não Legal. desiste, não. E eu disse que eu ia ficar só com o Boticário. E fiquei. E Deus me surpreende a cada dia. A cada Isso é dia. legal. E quando a Vânia compartilha sobre esse olhar empático, sobre olhar para o cliente dela, mais uma vez, vale reforçar que a Vânia, ela já foi porta de entrada para novos revendedores também. Ela já chegou a indicar amigas que hoje são nossas revendedoras de sucesso também, que hoje estão dentro dos nossos ERs e se desenvolveram tão bem quanto Que ela. legal. Eu acho que isso é legal a gente ressaltar aqui no podcast, que é sobre você incentivar os demais, né? Incentivar Tem outras mercado, pessoas. Tem mercado, Tem mercado. incentivar outras pessoas a se desenvolverem, a empreenderem, porque é isso que, no final, cada revendedor é empreendedores de sucesso, né? E quando a gente olha com esse olhar de gerar oportunidade, poxa, como é que a pessoa tá hoje? Será que ela tá tendo uma renda? Não tem? Será que ela precisa complementar? Isso é muito bonito de escutar e de ver. Porque além de escutar aqui no podcast, eu já tive a honra de acompanhar de pertinho toda essa dedicação e esse apoio que você gera para as pessoas. Parabéns, viu? Obrigada. E para essas pessoas que estão começando hoje, o que você diria para um revendedor que está iniciando agora? Que eu diria para uma pessoa que está iniciando agora, né? Você fez a escolha certa e foca nos teus objetivos. Mas é pouco. Não, não é pouco. Eu posso até dar uma dica, né? Você que está começando agora, você aproveita quando a sua supervisora entra em contato com você e diz que tem certos produtos que estão ali num preço bem acessível só para nós. Vá lá e investe.
inverte nesses produtos, porque talvez esteja na promoção no catálogo no ciclo, mas no próximo ciclo está o preço cheio. Então é nessa hora que é a hora do investimento, de estocar e não desistir, persistir. Se hoje não vendeu nada, se passou uma semana sem vender, não desanima, vai em frente, porque às vezes não é assim. Não é na hora que a gente quer, é na hora que tem que acontecer. Então não desista, insista nos seus sonhos, não desista, vá em frente, porque dá lucro sim. Dá, e a gente estava falando hoje, logo no início, antes mesmo de começar o podcast, sobre a rede de apoio que a gente tem, né? Não só a gente, mas todas as revendedoras, sejam dos clientes, sejam de amigos, mas a gente fala muito sobre família, né? Vânia, e como é que foi esse acolhimento da sua família ali para você junto com a marca? Que a gente sabe que tem um detalhe especial aí da participação da sua família nisso. Conta pra gente um pouquinho de como é que você conseguiu vincular a família com marca dentro dessa sua trajetória. Ah, sim, foi uma época bem difícil que eu pegava alguns produtos, né? E eu dizia, filha, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Ele, na época, estava desempregado, meu filho mais velho, e a gente colocava os produtos todos dentro da mala e a gente saía, assim, 6 horas da manhã, ia para aqueles bazar de rua. Tanto é o primeiro bazar que eu participei, fora em frente ali do espaço do revendedor. Era uma academia e nos finais de semana... Olha aí. Nos finais de semana, colocava umas mesas, a gente comprava a mesa e colocava lá os produtos. A gente saía às 6 horas da manhã com aquela mala pesada. Ficava o dia todinho ali no sol. Como é que era que vocês levavam essa mala? Era em cima do quê? Em cima de uma moto. Aí eu ia ali caindo. Eu disse uma vez, pro meu filho, filho, tu confia em mim? Ele disse, sim, mãe. Um dia isso tudo vai mudar. A gente vai ter um carro. Ele contou essa história pra mim. Ele te contou? No dia do carro. Eu disse, meu filho, nós vamos ter um carro, a gente não vai mais precisar andar assim. A gente passava o dia todinho, a gente não vendia um sabonete. Mas eu não desanimava, não. Aquilo era uma diversão. Em vez de eu vender, eu ainda ia lá e, como sempre, eu ajudava o meu próximo, que também não tinha vendido nada. Mas eu voltava feliz, mas eu não desisti. Mesmo aos troncos e barrancos, no sol, na chuva, a gente passava o dia, mesmo sem vender nada, a gente voltava feliz. No dia que nós fomos lá fazer a retirada do carro contigo, que a gente é enxerido, a gente quis participar desse momento. Não, vamos ficar... Não, ele falou pra mim assim, minha mãe disse que um dia a gente ia ter um carro. E ele compartilhou comigo esse momento, eu fiquei muito emocionada também. Porque são sonhos, né? São sonhos que vão se realizando através do trabalho, da dedicação, de cada vitória, né? Cada obstáculo que você foi vencendo ao longo do tempo, não é isso? Sim. Eu posso dizer que hoje, né, que não é como você falou, né, financeiramente, dinheiro, produtos, mas eu me sinto uma pessoa muito rica, porque eu tenho do meu lado pessoas importantes, pessoas que em momento algum na minha mente passou que ia acontecer na minha vida, como você, Suzana, Fernando. Cada pessoa que passou na minha vida, eu lembro do meu primeiro supervisor, sabe? São pessoas inesquecíveis. Eu lembro da primeira vez que eu fui na tua porta te conhecer pessoalmente. Foi, sabe? Foi emocionante demais, né? Sim, e ela me recebeu super bem. Eu lembro do primeiro sábado que ela brigou comigo. Quando é que vai sair o meu pedido? Aí as pessoas chegaram, menina, mas tu sabe quem é a Suzana? Eu sei, é a Suzana. Não pode falar assim com ele. Imagina. Sim, eu posso falar, eu amo Suzana. E é assim, sabe? Vocês me deixam à vontade. Eu sou uma mulher, mas eu sou realizada no momento. As pessoas costumam dizer que realizações é realizar sonhos, né? Consumir, né? As coisas grandes. Não é, não. Se você é uma pessoa que você vem ali do sofrimento, que você nunca teve nada, né?
e você recebe uma oportunidade dessa, porque quem veio com essa proposta de inscrever revendedores para revender a marca, eu dou parabéns, porque foi uma luz para muitas pessoas que não tinham como ter uma renda extra, né? E através disso foi realização não só minha, mas de muitas pessoas, né, que revendem a marca, né? De todos os revendedores, né? E eu acho que lá atrás era sobre acreditar, né? Acreditar. Eu acho que lá na época era mais sobre acreditar, sobre dar o pontapé inicial, como você foi indicada, vai lá, se cadastra, e você acreditou que aquilo ali traria um retorno para sua vida. Pensando nisso, olhando para esse início, o que a Vânia de hoje falaria pra Vânia lá de trás, lá da hora que foi lá no cadastro. Comprou aquele kit início. Comprou aquele kit início. O que a Vânia falaria pra ela? Lá no Grande Circular. Lá na Grande Circular. Eu dizia, Vânia, tu tem que persistir e tu tem que continuar com a tua fé, porque a fé é inabalável. E se você tiver fé, você vai longe, você conquista todos os seus sonhos. E é isso que eu tenho a dizer para as pessoas: não desistam, tenha fé, porque uma hora a oportunidade chega, né? Para todos nós. Que maravilha. E hoje o que você tem pela frente, aí agora depois de toda essa trajetória de sucesso, o que você tem pela frente como sonho? Meu sonho maior é ter minha lojinha, ter o meu espaço, onde eu possa receber os meus clientes, sabe? E eu vejo cada detalhe de cada espaço do revendedor e eu almejo assim, um dia a minha loja vai ser assim. As pessoas também vão entrar, vão escolher, vão poder sentir ali, né, a fragrância, escolher a sua marca, o seu perfume predileto. Esse é o meu sonho, abrir uma loja para mim. Olha aí, ó. Como é que você enxerga que o Boticário transformou a sua autoestima e o seu autoconhecimento? Como pessoa, como profissional? Como eu falei, né? Uma pessoa simples, sem conhecimento nenhum, né? E ter a oportunidade de conhecer. E hoje em dia, tudo que eu aprendi foi através de vocês, foi observando vocês. E eu me tornei essa pessoa assim, comunicativa, porque eu era uma pessoa muito fechada e através das vendas, através da oportunidade, parece que foi abrindo horizontes para mim, sabe? Legal. Eu almejo cada vez mais conquista na minha vida, assim, para que eu possa passar o que para as pessoas, né? Sim. O que tem de melhor na minha vida. E eu acho que essa parte do acolhimento de tudo que você já compartilhou e que a gente pôde acompanhar, assim como alguns revendedores podem ter até essa timidez, às vezes, de sentar numa cadeira ali de experimentação de maquiagem, né? Hoje, os nossos espaços do revendedor tem o espaço da beleza para gerar experimentação para todos os revendedores. Você também tinha essa vergonha, né, Vânia? De sentar, meu Deus, eu não vou sentar aqui na cadeira não. E eu lembro bem das meninas colocando você ali na cadeira, fazendo a experimentação dos produtos, e você saía com aquela make skin bem leve do espaço, e dali você já saía com produtos de maquiagem, né? Sim. O que você pode compartilhar com os outros revendedores sobre isso, sobre realmente experimentar os produtos do porque o objetivo principal do espaço do revendedor é esse, né? Experimentação. É a experimentação, é fazer com que o revendedor saia dali com a percepção dele sobre os nossos produtos, né? Sobre as nossas marcas. Você acha que essas experimentações foi um diferencial para que você conseguisse vender mais também? Sim, porque apesar de não ter o costume de usar, mas eu sou muito curiosa. Sim. Então, cada produto que chegava, eu procurava estudar, eu queria saber para que servia. Vou até citar o nome dela, né? A menina da make, a Monique. Eu dizia, Monique me ensina, eu quero saber para que serve isso, como é que eu tenho que vender, como é que eu ofereço, e me ensina os passos dessa maquiagem, porque eu tenho que vender. Sim. E ela vinha e me ensinava, e ela dizia, Dona Vânia, sente aqui que eu vou fazer uma make na senhora. Nós fizemos até vídeo pro TikTok. Olha aí. Eu e a Monique. Olha que legal. Eu não posso usar, mas eu
tenho conhecimento, eu sei como oferecer, eu sei como vender a marca, porque eu procuro estudar os produtos de verdade mesmo. Sou curiosa. Antes mesmo das meninas me enviarem o que vai sair no próximo ciclo, já está no meu status. Olha que legal. Já está Isso no é meu legal. status, eu já fico pesquisando. E hoje em dia, né, com o TikTok, as mulheradas, elas veem alguma coisa lá, elas, não, eu quero esse. Também quero. Aí já manda no privado, já saiu esse? Não, eu quero esse. Assim que chegar, e assim eu vou vendendo. Antes mesmo de ser lançado, eu já tenho vendido. E eu acho legal a nomenclatura do Instagram da Vânia. Sabe como é? Consultora Vânia Diva. Vânia Diva Consultora. Eu me nomeei Diva, porque diva. eu hoje em dia, né, eu me acho uma diva para mim mesmo. Tá certo. vendo? Sabe? Eu gosto. E Autoestima. quando eu saio na rua, que meus clientes dizem assim, até as crianças de Vânia Diva. Meu Deus, sabe aquilo Que legal. faz com o teu... Te empodera. Que Eu legal. me sinto assim, poxa vida, pelo menos isso aí eu consegui, Pelo né? menos isso. Tudo isso. tudo isso, Não, né? tipo assim, o nome, né, que eu escolhi, assim, um nome tão, assim, que eu tenho uma amiga que ela se chama Diva. Uhum. E quando eu botei Vânia Diva Consultora, aí a minha prima disse assim, tu entrou em parceria com a Diva? Aí eu disse, não, mas eu vi lá no teu Instagram, Vânia Diva Consultora. Eu disse, não, é porque eu sou uma Sou uma diva também. E é assim que eu me acho mesmo. Tá vendo? Como eu costumo dizer, eu não sou. Eu não me acho, eu sou, sou. né? Olha aí, ó. E são os detalhes, né? Eu acho legal demais essa. E tem várias revendedoras que tem essa cereja do bolo, né? Tem muita revendedora assim com criatividade. Eu acho super legal porque, querendo ou não, se torna sua marca, Sim. né? Onde você passa, a gente vê que as pessoas ali acabam se identificando com o que você faz. E hoje você se considera reconhecida no seu dia a dia? Sim, me considero. E eu posso falar só um pouquinho de 2 O meses espaço é seu. atrás? Pode, de sem 2 meses dúvidas. atrás. Antes disso, Suzana, eu te procurei e disse assim, Su, quero trabalhar. Foi. Aí você ela disse, fica querendo você deixar de virou ser para mim e revendedora. disse assim, o que é? As vendas não estão dando? Eu digo, sim, mas eu quero mais renda extra, não foi? Uhum. Eu consegui. Há 2 meses atrás, eu consegui um emprego de carteira assinada do jeito que eu queria. Olha aí, olha aí. Deus deixou eu ir lá. Sabe quantos dias eu passei no trabalho? 3. No 4º dia, um portão caiu no meu pé. Meu Tá Deus. com 2 meses que eu quebrei meu pé. É. Eu não fui mais trabalhar. Mas aonde eu passei, eu ganhei vários clientes. Mas, As minhas amigas que Tinha um propósito. eu posso dizer amiga porque eu tenho elas nos meus contatos, eu entro em contato com elas. Eu passei 4 dias, o Senhor disse, tu vai passar 4 dias, mas de lá eu vou te dar o dobro. Eu passei 4 dias, eu fiquei muito triste porque eu queria um dinheiro extra, mas aí eu cheguei dentro do meu quarto e falei, Senhor, agora eu entendi. Eu precisei sentir dor para saber o que tu queres de mim. Eu só vou me dedicar ao Boticário. olha, Legal. que E legal. ganhei vários clientes lá, são minhas clientes Abriu as agora. portas novamente Abriu. para você. E aonde eu vou? Eu tenho clientes em todo lugar que eu vou, assim. Tipo, eu vou numa lanchonete, eu não vou ali como uma cliente, não. Eu vou como uma amiga, eu chego no balcão, eu falo. É daquele jeito que tu me conhece. Eu já vou conquistando todo mundo. E ele se torna meu cliente e assim eu vou levando. Que legal. Eu não desisto. Legal, a gente fica muito feliz. E que bom que você compartilhou essa parte, porque a gente sempre fala sobre isso, sobre propósito, né? A gente sabe quantas pessoas se dedicam para se encontrar. Quando a gente trabalha com o que a gente realmente ama, com o que a gente se identifica, não tem como o resultado ser diferente. A colheita, ela é certa, né? Vânia, e pra gente, a gente já tá chegando ao finalzinho do nosso podcast, pra gente fechar com chave de ouro, conta pra gente como que você define o seu relacionamento com o Grupo Boticário durante esses 12 anos. A gente sabe que é muita coisa, né? Sim. Foram várias experiências, várias histórias, várias conquistas. Várias pessoas passaram nessa sua trajetória como cliente, colaboradores nossos. Como que você olha para tudo isso que foi construído durante esses 12 anos
com a marca O Boticário, desse relacionamento incrível que você tem? Eu me sinto muito feliz, realizada, né? E muito grata a Deus, né? Muito grata a Deus por fazer parte. Eu me considero parte dessa família, Que sabe? legal. E eu só tenho a agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida, por cada oportunidade, por cada desafio, por cada conquista, né? E é isso. Não é desistir, não pode desistir, tem que ter fé. E eu sou muito amada, eu me sinto muito amada por Sim. cada um de vocês. E eu tenho muito amor mesmo na minha vida para oferecer para vocês. Que legal. E vocês precisarem de alguém, um amigo, eu tô aqui também, sabe? Porque fora os negócios, fora os produtos, o dinheiro, o que vale para mim é o amor, a gratidão, sabe? E eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês na minha vida. Cada um mesmo. Que história, né? Inspiradora. E a gente fica muito grato por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui conosco, compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a persistir, a insistir e seguir em frente, né? E é isso. Vamos para frente? Sim. Vamos para cima? Sim. Que episódio sensacional, senhoras e senhores que estão Sim. assistindo. Su, obrigado pela Eu que parceria agradeço. nesse episódio. Vânia, mais uma vez, faço das palavras da sua, a minha palavra, a palavra de todo mundo que está assistindo. Obrigado do fundo do nosso coração por compartilhar essa sua trajetória de 12 anos com tanto sucesso, amor e fé. Dedicação. Dedicação. Obrigado de coração. Obrigada. Ei, E quer falar? desculpa. Fica à vontade. Imagina. Mas eu posso fazer um agradecimento? Pode, eu posso, isso é o eu posso momento. mandar um beijinho também, como eu Agora prometi é a hora. que seria diferente. Eu quero agradecer realmente a oportunidade que vocês me deram. Mais uma realização de sonho, né? Eu tô me sentindo muito importante. Isso é muito bom para mim, com o que meu ego, legal. sabe? E eu quero mandar um beijo para a coordenadora Tainá, Olha. para cada pessoinha lá do espaço do revendedor, as meninas do caixa, da recepção, Legal. do estoque, cada um. Um beijo Legal. para Maria, um beijo para minha amada, eterna supervisora Lani. velho. Lani, eu te Olha. amo. Lani. Lani, eu te amo. E eu estou muito grata a Deus por todas as conquistas, grata a Deus por elas nunca terem deixado eu desistir, né? Isso é Cada uma verdade. delas, eu não vou falar o nome de todas porque eu vou esquecer que são 12 anos, Sim. mas que ficaram marcadas assim, que no momento vem à cabeça é a Maria, a Geise, a Lani, a Kathleen, a Miele, todas. É verdade. E Se não eu- falasse da Miele, ia ter ciúme. Meu Ia Deus. mesmo. E tem mais um também que foi meu supervisor, Fernando Torres. Olha aí é da briga. E olha onde ele Não, chegou. Eu tava aqui só E- olhando. Falando, vai falar meu nome É não? uma Vai falar honra meu pra nome mim, não? olha, participar disso. São mais conhecimentos, mais experiências. mais aprendizado para minha vida e sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu espero cada dia ser melhor e me dedicar mais e quero dizer para as revendedoras novas, vai lá, se cadastre, se dedique no que você faz. No começo é difícil, mas você depois vai ver as conquistas. Deus abre portas. Deus Legal. abre portas. Não desistam dos seus sonhos. Bora persistir nos seus sonhos. Que legal. Por isso que o nome do nosso podcast é Vozes da Beleza. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E você que assistiu aí o nosso podcast Vozes da Beleza, aguardem pelo próximo episódio que temos mais convidados especiais. Um grande beijo pra todo mundo e abraço. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.